Como dizia o grandíssimo poeta, eu sou cagado, veja só como é que é. Numa chuva de Xuxa, no meu colo cai Pelé. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio, depois de tanto tempo, do Sem Classe Podcast. Estou aqui, meu nome é Igor, de volta neste quadro, cansado de perebas da bola, né? E o meu amigo Gerson. E como já é o nome do meu antigo gato no Torre de Lúcius, e também do cachorro nas animações da Vivixi Pop, Bad Look é o meu lema. Pois é, só os olds vão saber o que é isso. Mas, enfim, estamos aqui para gravar um episódio, para começar, já para dizer, é pauta livre. É pauta livre, e a pauta de hoje é para falar sobre a falta de Sem Classe Podcast no nosso canal. No canal, não só no canal, mas também no streaming. O último episódio que a gente fez foi há 2 semanas atrás, né, que foi o episódio 33, eu nem lembrava mais do número que a gente está no 34. E a gente queria explicar aqui, porque é mais quase como um making off do o que merda acontece com a gente para sair poucos podcasts semanais. Infelizmente, de tempos em tempos acontece uma coisa chamada falta de energia. Quando acontece na rua, acha legal, normal. Quando é no teu quarto, digamos que a gente já tá falando de um aspecto muito maior do destino, manja? Porque Pois é. eu fiquei dias sem luz no meu quarto. Eu tive que puxar pra fazer o Perebas da semana passada ou retrasada que eu tava sem luz? Foi da semana passada. Eu tive que puxar a extensão do quarto dos outros, gente. Pra ter energia. Não faz sentido. Pois é. Muitas coisas bizarras acontecem no Sem Classe Podcast. Quer dizer, quando a gente vai gravar. Por exemplo, vamos dar um spoiler aqui, quer dizer, dar um pequeno segredo do que aconteceu ontem. A gente foi gravar o episódio e por algum motivo o computador do Gerson não queria deixar ele falar. É isso aí, não deixar falar mesmo. Ele não conseguia falar e nem me ouvir. Só para assim, por curiosidade do pessoal que quer saber como é que a gente grava pelo Telegram. E assim, nem o Telegram, nem outras ferramentas que a gente poderia gravar estava funcionando. Então a gente meio que teve que adiar para hoje. Tanto que o episódio vai sair mais tarde do que o normal, mas vai sair. E são essas coisas que acontecem. Ia mandar áudio. Pois é. Assim, às vezes acontece que não é o PC, às vezes acontece que falta uma luz assim para geral, às vezes a internet está horrível, tem vezes que a gente não se acha no horário, acontece muitas vezes. e isso vai indo assim, a gente vai tentando gravar os podcasts, às vezes não dá. Às vezes, teve a vez que o editor de vídeo, ele deu uma bugada tão grande que ele transformou vídeos que no mínimo iam ter 50 megabytes de tamanho, assim, do áudio, e convertidos em vídeo ia sair só uns 200. Tava quanto, Gerson, naquela vez? Tava 3 GB. 3 GB. E assim, quem assiste a gente no YouTube sabe que não tem absolutamente nada ali para ter 3 GB, né? Pô, teve literalmente uma imagem, né? E às vezes a gente atrasa alguns vídeos, por exemplo, teve a vez do Perebas da Bola, que a gente gravou, e, né, o primeiro Perebas da Bola que a gente gravou e lançou no mesmo dia, se eu não me engano, foi numa terça-feira, todo episódio sai terça-feira, e o YouTube não quis. E assim, a gente falou sobre a rodada e a goleada do Flamengo, a goleada do Inter no Flamengo, e assim, no YouTube a piada ficou datada.
a gente datou nossa própria piada. Então, acontece essas bizarrices aí, né, Gerson? Mas você tem alguma outra bizarrice que acontece também no nosso canal? Porque eu sei que tem muitos aí, mas o Gerson, ele sabe mais de memória. Eu acho que dá parabéns para as nossas... eu acabei de ouvir um estouro. Que bom que não foi na minha casa. Bom... eu ouvi também. Viamão é... Porra, Viamão, gente. Dá um trabalhinho. Mas eu acho que agradecer as nossas operadoras de internet é realmente uma coisa que a gente deveria fazer. Porque tem dias que, assim, nem áudio dá pra mandar, gente. Não, só pra o pessoal ter uma ideia, eu passei 3 semanas, eu não sei quando, mas teve 3 semanas de podcast onde eles foram gravados por dados móveis. Porque a internet não estava funcionando. Tudo por causa de uma puta chuva que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que simplesmente estragou completamente o rolê. E assim, o Gerson a internet chegou a voltar um tempo, mas a minha não. Eu tinha que gravar nos dados móveis e já desligar os dados móveis para ter crédito pro próximo episódio. Inclusive, muitos compromissos acabam acontecendo no dia a dia, como por exemplo, tu tem que sair, tem uma coisa séria que tu tem que fazer, ou alguém te chama para fazer alguma coisa. Por causa dessas coisas, tu acaba... O teu pouco tempo que tu já tinha para gravar acaba sendo completamente diminuído, se não zerado. Por exemplo, os iniciais da época da sacola, e quem é old vai entender, foi gravado com sacola porque eu não tinha o meu fone ainda e eu tive que pegar o do meu sobrinho emprestado. E assim, a cabeça dele, obviamente, não é do mesmo tamanho que a minha. Então o fone só olhou pra mim e disse: moço, não. A minha função é essa. A minha função é só rodar Free Fire, moço. Não foi feito pra gravação. É interessante falar isso, porque isso são os perrengues de que a gente passa como tentando ser um podcaster. Eu lembro que nessa época, desse primeiro podcast que a gente fez, não tá no YouTube, gente, não adianta nem procurar, não vou nem dizer onde, mas tá aí, é em algum lugar aí. Tem a ver com o personagem principal do GTA San Andreas, aí eu não vou falar mais nada. Pra editar era horrível, porque a gente usava o antigo Craig do Discord. E assim, descansa em paz. O Craig, pra gente, morreu. Ele morreu literalmente. Ele parou. Teve um dia que a gente foi gravar e simplesmente parou de funcionar. E a gente teve que arranjar outro lugar pra editar. Quer dizer, pra gravar os nossos podcasts. E assim, o Craig era maluco. Porque o Craig fazia simplesmente, ele gravava. Ele fazia a gravação individual de cada faixa de áudio de uma pessoa que estivesse gravando, por exemplo. Eu e o Gerson gravando, ele ia separar em 2. O áudio do Gerson e o áudio do Igor. O meu trabalho como editora era ter que juntar os 2 áudios. Independente de ter que juntar, fazer a sincronização. A sincronia que era normal, de boa. O problema é que como eu não tenho computador e uso celular, eu tenho que usar aplicativos que eles não te dão 100%, até porque eles não vão dar 100% do seu potencial, porque eles querem ser pago. Então eu uso a parte de graça. A parte de fazer a junção dos áudios dava mais ou menos 1 GB. 1 GB num celular que não tá nos seus melhores dias, porque já é antigo. E aí eu tinha que pegar esse áudio e converter para MP4 para aí poder editar para poder enviar. Nem me fale, PC. O telefone começa a chorar, moço. Pois é. E era na época de que eu tinha que enviar, eu tinha que ir no PC do meu primo, em plena quarentena, para poder enviar o vídeo. E aí voltar para casa e dizer, olha, tá lançado o vídeo aí. E era essa função o tempo inteiro. Isso no antigo podcast que a gente fez.
E agora tá um pouco mais fácil, claro, tá muito mais fácil, só que existe muita função de você ter que administrar tamanho da sua capacidade de espaço no celular. Tem a questão de que também, como o próprio Jorge disse, às vezes a gente não tem tempo livre, às vezes a gente até tem tempo livre, mas algum imprevisto acontece, a internet não funciona, ou o celular tá bugado, o computador tá bugado, ou a gente simplesmente até grava, mas o gravador simplesmente não grava direito. Então, ou as nossas vozes parecem que são do Relâmpago Marquinhos. Inclusive, em algum momento do vídeo vai ter a voz do Relâmpago Marquinhos. Inclusive, já é uma marca registrada. e a gente tá acostumado, porque assim, falando sério, assim, gente, a gente ainda não é profissional. Claramente a gente não é profissional. A gente tenta fazer o máximo possível para quem sabe um dia a gente pode transformar isso aqui em profissional. Mas até lá a gente tá fazendo com o que a gente tem. E o que a gente tem não é muito. Então a gente vai fazendo com o que dá. E eu acredito que pelo menos o pessoal que tá assistindo, 400 views no canal, pelo menos é um ponto positivo, assim. E assim, tem também um problema muito curioso, né, Gerson? Que até tenho medo de falar agora, que é citar datas nos vídeos. Meu Deus. Inclusive, tu falou apesar de que esse a gente tenta ajeitar do máximo possível para ser sempre terça-feira. Porque a gente, como é uma coisa que é datada, a gente tenta deixar sempre certinho para já ter a tabela certa da próxima semana. Pois é. E é engraçado porque, assim, o Perebas da Bola, ele só sai rápido porque ele praticamente não é um episódio com pauta. A gente simplesmente pega o que a gente viu no Brasileirão e que a gente acha interessante. O Sem Classe Podcast tem todo um trabalho de vamos organizar a pauta, botar os tópicos, e tem a questão de vamos fazer um episódio que ele não seja datado, porque tem muito episódio aí que se a gente fizer, não dá pra ouvir daqui uma semana. Não dá pra ouvir nada, exemplo, porque não... Não, vamos falar sobre a justiça ter liberado pra vender a Corsã. Pontual demais, tipo, pessoas que muito ramonense. 2 meses vai dizer, vendeu a Corsã? Pô, mas eu já sabia. Ou, não, pera, e existe não era dele desde o início? Não, e existe o risco também de que como a gente mora em Viamão, existe o risco de a gente falar vai acontecer tal coisa e não vai acontecer. Por exemplo, o Bonato, o nosso grande prefeito, ele assinou um veto de que vai diminuir as passagens. Agora, se vai diminuir a passagem mesmo, eu não sei. E se a gente falar, a gente pode se... Isso já foi, mas é só os liquinhos, só os municipais. Exatamente. E assim, na questão da data, que é muito curioso, porque, por exemplo, se eu falar a data de hoje, o universo vai conspirar de alguma maneira que o episódio não vai sair nesse dia. Exato. Perebas da Bola aconteceu assim, ou às vezes acontece isso, tipo, não dá pra postar, ou não deu pra postar, ou simplesmente deixa pra postar, só que a época que a gente gravava, que a gente postava sábado era muito ruim, porque a gente chegava no sábado e a gente não queria saber de postar podcast, e aí não acontecia nada. O sábado, que era o dia pra postar o podcast, ele não funcionava. Inclusive eu ia dizer, se vocês notaram melhora no gráfico, na foto que vocês estão vendo de capa, é porque o trabalho foi repassado pro Igor, que sabe fazer melhor. Eu não digo melhor. Eu digo, eu sou mais prático. Não, é igual aquele do Amigo Estou Aqui, que aí é uma coisa que eu tô me dando trabalho, mas talvez esteja ali em cima, naquele cardzinho ali. Mas no Amigo Estou Aqui e na dos... aquela que tinha o Stanley na capa, esses 2 episódios foi o único que eu olhei e falei, caraca, essa eu mandei bem. É que assim, repetindo de novo, a gente não é profissional. Não somos profissionais. Estamos tentando fazer algo
que, assim, pareça um pouco profissional. Tanto que, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o episódio SCP-16, que é da sobre a TV, ele tem uma thumb que no Spotify ela é extremamente estranha, porque ela não tem um formato para colocar no Spotify. Mas a gente colocou porque ou a gente coloca ou não funciona, né? Então tem essas coisas assim. Por exemplo, o pessoal que tá vendo no Spotify às vezes nota que tem algumas coisas cortadas. Por exemplo, no episódio 2, que é sobre a fórmula secreta do podcast, no YouTube mostra, a gente fez uma thumb com o meme dos 4 caras com a mina sentada no sofá. 5 caras com o cara sentado no sofá. E essa mina é o Lucas Inutilismo e o resto são os podcasts que ele já foi. No Spotify vai faltar um Balela, vai faltar um Rafinha Bastos, mas tá lá. A ideia era colocar ele ali, mas não deu pra colocar, né? A trabalheira que foi pra fazer aquele do episódio 4 dos esportes que era o meme dos 3 dragões, só que não cabia os 3 dragões no Spotify e outros negócios. Então a gente passa por isso. Aí foi escrever o nome, aí daqui a pouco, não, inverte o nome. Aí eu, eita. Esse vai e vem. É que como a gente usa o que tem, aí de vez em quando dá umas trabalheirazinhas um pouquinho a mais, porque é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Não é que se é pago é bom, mas se é pago é mais rápido. Pois é. E também tem a questão de que a gente é cagado por copyright. Então a gente tenta usar um mínimo de coisas que a gente pode tomar um processinho e perder a monetização. A monetização que não existe, tá, gente? Não existe monetização por enquanto. A gente não tem muito. Inclusive, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, pra gente começar a ganhar graninha aqui nesse YouTube. E se inscrever, se curtir, compartilhar. Mas a gente tenta evitar isso. Tanto que a trilha sonora do podcast, ela é toda do Anchor. O aplicativo que eu uso para postar no Spotify e outros aplicativos. E assim, é limitado a biblioteca deles. Tem muitos episódios que as trilhas são repetidas, porque cabe ali, mas cabe também ao mesmo tempo, e não tem uma trilha outra parecida. E a gente não somos instrumentalistas para criar uma trilha sonora sozinha pro Sem Classe Podcast. Se a gente aprender a tocar um instrumento, quem sabe a gente pode fazer. Mas... Uma coisa que eu sempre digo, eu tenho teclado, mas não tenho paciência. Pois é, eu não tenho nada. Eu tenho vontade, mas eu não tenho nada. Então o máximo que eu posso tocar é, sei lá, eu posso fazer beatbox um dia, quem sabe. Mas aí vai ficar horrível. Nessa questão disso mesmo, de tentar não tomar copyright, a gente se cagou de medo que a gente fez o episódio do Big Brother, porque a gente ia ter que botar o Big Brother. E no Fundo da Grota, o famosíssimo Fundo da Grota, que é o grande episódio de questão de views no Spotify e até um grande sucesso no YouTube, o final do vídeo, o Henrique, o nosso grandíssimo colega que infelizmente por questões de trabalho não teve como participar mais, mas ele ainda faz parte do podcast, ele ainda vai voltar, ele botou no Fundo da Grota no celular dele. Gelou a minha espinha quando ele fez aquilo ao vivo, porque o PC já tá fudido. Aí já não ganha nada com monetização, porque já tá muito longe da meta do YouTube. Agora não vai ganhar mesmo, porque ele tá tocando Fundo da Grota. Não deu nada no fim das contas, mas é um risco que a gente passa, porque a gente tem que gravar o negócio sem monetização, sem tentar correr o menor do risco possível. Às vezes a gente usa imagens que, a Disney pode ser filha da puta com a gente e tirar a monetização. E não tira. Não sei porquê também, mas até porque não rende nada aqui. Mas se rendesse. Então a gente passa esse medinho, né, Gerson? Marca d'água. Ih, marca d'água é mó mão. Nem me fale. Tem vezes que tem aquelas fotos que tá bonita, sabe? Tu olha, tu só vai ter que fazer alguns retoques na imagem, porque, tu precisa fazer, como por exemplo, Perebas da Bola,
Tem muitas vezes que a gente quer uma pessoa específica como capa. Só que não tem. É que infelizmente é... Ou tem uma marca d'água que tá ocupando a tela inteira. Aí não tem o que fazer. Né? Às vezes às vezes a grandíssima Plim Plim que forneceu a imagem. E aí a gente tem que apagar a Plim Plim da imagem. E assim, entre apagar e usar outra imagem, é melhor usar outra imagem. Né? Exato. Tem toda essa questão, porque, tipo, é complicado. Mas... é melhor prevenir do que remediar. Exato. E pela questão da edição, assim, de vídeo, que o pessoal deve notar que a gente edita pouco a questão de áudio. Porque aí é uma coisa que a gente pode se gabar, a gente erra pouco. A gente tenta deixar o negócio mais orgânico possível. Tipo, às vezes a gente tem os seus silêncios, que é normal, mas a gente gosta de deixar porque, sinceramente, o nosso intuito do podcast é que você bote pra tocar e vai fazer outra coisa. Vai jogar um jogo de videogame, vai estudar, não sei como vai estudar ouvindo esses idiotas aqui, mas vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Tem gente que tem um tique, que é uma coisa que eu acabei criando depois de um tempo, de que se tu tá prendendo a tua atenção no que tu tá fazendo e tem outra coisa tentando te distrair, tu consegue ter um foco melhor. Pois é. Mas funciona. Sim, eu basicamente, por exemplo, eu escuto podcasts tipo Podpah e o próprio Rafinha Bastos, eu tenho que fazer outra coisa. Eu não posso, porque senão eu não vou conseguir prestar atenção no podcast. Olha que louco. Porque se eu tiver o celular na mão aqui, tanto que eu mal uso o Spotify, porque o Spotify é muito, coloca pra tocar aí e larga a mão e deixa ele rolando. No YouTube você já tem mais a questão de controle, de onde é que tá o episódio, onde é que tá a parte tal. E é vídeo. Às vezes você se diverte vai olhar uma coisa, que legal, mas você tá, sei lá, tá jogando videogame, tá fazendo dever de casa, tá editando um vídeo. Inclusive editar vídeo é horrível, né? Não tem como editar vídeo escutando alguma coisa, mas às vezes funciona. E eu não tento isso não. Eu também não. Nem quero. O dia que um SCP ou um Perebas Above vir todo cagado na edição, certeza que eu tava fazendo alguma coisa. Eu tava fazendo alguma coisa que não era editar. Mas é bem isso, assim, né, na questão da edição. A gente não é muito de cortar muita coisa. Às vezes, muita gafe a gente deixa. Porque às vezes a gente acha engraçado. Às vezes a gente acha que faz parte do orgânico do canal. Que, tipo, cara, se eu cortar isso aqui, vai ficar engessado. O meu problema de dicção, se eu cortar o meu problema de dicção do SCP inteiro, pô, eu vou ter que ficar calado nos episódios. Porque eu já errei. A palavra anterior ali, eu já errei. Eu falei problema de dicção, falei tudo errado. Mas faz parte, eu tenho que desenvolver, tenho que falar. Né? Então, não dá pra ficar cortando essas coisas, né, Jéssica? E se cortar, aí quebra a linha de raciocínio, porque esse é o meu tempo pensando. De tempos em tempos, isso demora. Inclusive, uma coisa que, graças a Deus, eu parei, pelo menos durante os episódios, no dia a dia, eu ainda tenho que cuidar disso, eu tô numa linha de raciocínio, eu tô falando o que eu tô pensando, aí daqui a pouco chega no meio do raciocínio, eu esqueci do que eu tava pensando. Aí o que é mesmo que eu tava falando? Uhum. E tinha, antigamente, no anterior podcast, a gente cometia um erro, às vezes, que era pedir desculpa por um erro que nunca ia aparecer na edição, porque eu cortava. Aí, tipo assim, sei lá, aí, tipo, caiu o Gerson caiu da cal. Aí tá, beleza, vamos esperar aqui, passa 2 minutos, aí ele volta, aí fala, tá, começa a falar por aqui, porque eu vou cortar ali. Aí o Gerson, desculpa, é que o meu computador desligou. Aí, tipo, Gerson, não precisa falar isso. Eu tirei a parte. Não existe os 2 minutos. Mas acontece. O computador não desligou, moço. Tipo, nunca existiu. Isso é um delírio da sua mente. Eu uso o neuralizador aqui, ninguém sabe. Às vezes eu deixo algumas gafes, tipo, por exemplo, teve no episódio da sacola,
que é uma piada espontânea, ela é um erro. Inclusive, vamos deixar no card do pessoal para escutar depois. Vamos deixar no card. Olha, eu não sei como, mas eu posso tentar. Eu vou encontrar o episódio. Mas a gente pode deixar sem fechar, né? Mas a gente vai colocar ali, porque tem um momento que acontece um erro no microfone, e aí eu faço a piada. Só que essa piada, o pessoal começa a rir, mas eu acho mais engraçada. É o maluco, o maior doido do mundo é o cara que conta piada e acha mais engraçado. Eu achei muito engraçado a minha piada. Eu comecei a rir descontroladamente. Eu não consegui falar. Eu tive que passar para outra pessoa continuar o programa, porque eu estava incapacitado com muita risada. Eu não tirei aquela parte porque, pô... que a maioria não conseguia pegar para falar porque estava rindo. Exato. Tem também um episódio que a gente comentou sobre nas eleições dos prefeitos. A gente foi comentar e a gente, lendo as propostas, a gente começou a fazer umas piadas. Chegou um ponto que a gente não estava mais fazendo aquilo que a gente estava propondo a fazer. A gente começou a zoar cada candidato, a gente começou a rir. A gente fez piada sobre ônibus, e aí um colega nosso de podcast começou a rir descontroladamente, parecia uma hiena, e a gente não conseguiu controlar. Eu não quis editar porque estava legal, e aí o episódio saiu uma algazarra. Mas o orgânico é orgânico, senão aquele episódio nunca ia ser divertido se não fosse aquelas risadas, se não fosse o erro de gravação. Que não foi erro de gravação, foi espontâneo, foi o improviso engraçado. Então, é por isso que muitas vezes tem silêncio no episódio. Porque a verdade é que a gente não tem um roteiro, né, Gerson? Vamos falar a verdade, Gerson. A gente não tem roteiro. A gente chega aqui, às vezes, não sabe muito bem para falar, mas sai assim um improviso muito foda. Às vezes a gente só sabe o que exatamente é o tópico que a gente tem que falar. É sobre tal coisa. Legal. Tal coisa faz o quê? Inclusive, isso é uma pergunta que acontece constantemente. Às vezes a gente, por exemplo, a gente faz a reunião na segunda-feira, aí, sei lá, o episódio vai ser quinta. Aí, tipo, pô, a gente tem tempo pra pesquisar e não sei o que. A gente pesquisa, mas chega na hora a gente esquece. Aí a gente tem que, uns 15 minutos antes do episódio, a gente tem que conversar pra entender o que a gente vai falar. Eu lembro que a gente fez o episódio, acho que é o 10, é o 14, que eu tinha uma super ideia mirabolante pra falar sobre manipulação de ideias, não sei o quê, porque na minha cabeça era muito legal. Eu fui tentar explicar pro Gerson, o Gerson não entendeu. Aí eu fiquei... Porra. Aí eu pensei, confia, a gente vai gravar isso aqui. A gente gravou, deu certo, mas se olhar assim nos horários, no tempo de minutagem dos vídeos, tipo assim, ó, era 1 hora, 45 minutos, 55 minutos, 50 minutos. Esse episódio tem 41 minutos, quase 42. Porque eu entreguei toda a minha tese nos primeiros 20 minutos, aí o resto a gente teve que encher linguiça. Porque ou eu fiquei pensando cara, eu tinha mais coisa pra falar, mas eu esqueci, ou o Gerson ele encaixou outras ideias, só que eu fui viajar na ideia, não tinha nada pra encontrar, e a gente começou a enrolar. E deu certo no fim das contas. Esse que é engraçado. A gente é meio teatral, né, Gerson? A gente não lê muito roteiro, não. A gente vai lá e faz os negócios, é isso aí. Tem muito episódio que a gente cria o roteiro com uma ideia e o primeiro tópico que a gente fala, ele foge para outra tangente. E a gente vê que essa tangente é muito mais interessante que o episódio inteiro. E a gente vai nela. Eu nem sei quais episódios que a gente faz isso, mas a gente tem uns episódios que a gente faz isso, que a gente tem uma ideia para fazer, mas no meio do episódio a gente vê que essa ideia não é tão legal quanto que a gente tá falando, né, Gerson? Uma dica que vocês vão perceber é quando constantemente eu estou falando bingo. Bingo, realmente. Pelo menos, eu tento avisar. É bem off-topic que eu tô falando, não presta tanta atenção, não. O foco é no resto. O exemplo disso é o episódio 24, que é o Porquê Sempre Eles. A gente queria falar sobre padrões de atores. O ator, sei lá, por exemplo, o Tom Hanks vai sempre fazer o cara legal. A gente fala isso no episódio.
Mas a gente começou falando sobre novela. A gente falou tanto de novela nesse episódio que parece que a gente só fala sobre novela brasileira. Porque aí a gente se ligou que, caraca, novela brasileira é o que mais se encaixa no que a gente quer falar. E a gente esqueceu da parte do Tom Hanks, da parte do Nicolas Cage, e falou de novela, 100%. É um exemplo de que a gente pega um assunto e vê que é mais interessante falar de uma coisa no meio do episódio. Inclusive é uma coisa que a gente tá tentando aos pouquinhos renormalizar os horários. Só que de tempos em tempos a gente fala essa frase, automaticamente 2 segundos depois, eu não vou poder gravar tal dia. Realmente, a gente tinha, tanto que a gente teve, acho que eu já tive umas 3 vezes, eu e tu, que a gente falou, não, toda sexta vai ter episódio, aí não tem. Aí na próxima sexta não tem. Aí na outra sexta também não tem. Aí a gente muda a grade e também não dá. Tanto que, por exemplo, a minha ideia é que a gente gravasse terça-feira o Perebas da Bola e soltasse na terça-feira, beleza, mas ia ter um Sem Classe Podcast que sairia junto do Perebas. Só que essa ideia, parando pra pensar, ela é horrível e nunca funcionou. Então já vamos descartar essa ideia. Porque ela não funciona. Então é muito por teste, é muito por disponibilidade. Então, basicamente, quem quiser escutar assiduamente o nosso podcast, a gente não tem horário. É tipo, quando der, vai ter podcast. E aí, se não tem, escuta os outros aí. Pô, a gente tem um monte de episódio aí, vocês podem escutar. Inclusive, a gente fez uma playlist pra vocês escutarem o podcast. Pra né, não ter conflito de onde em episódio estou, até porque o YouTube não nos recomenda muito. Nem na nossa própria aba de recomendação. Então, inclusive... Mas o ponto principal é que muitas vezes a gente pergunta, a gente diz, tal episódio, e assim, nós sabemos que tem gente que não gosta de futebol, não é todo mundo que gosta de futebol. Então, exato. Se não quer ouvir o Perebas, vê pela playlist do Sem Classe. Sim. Inclusive, é até uma coisa assim, a gente grava o Perebas, não porque é pedido, porque ninguém pede nada nesse canal, mas é porque a gente gosta de falar. A gente tem um interesse assim de querer dar uma de sala de redação de merda ou bola nas costas. Então a gente grava porque a gente acha interessante, a gente quer falar sobre futebol e eu sei que tem gente que não gosta assim. E inclusive a gente queria saber assim, se vocês quisessem comentar, não quiser comentar, tudo bem, ninguém comenta mesmo, mas comentar tipo o que vocês querem ouvir assim, tipo tem alguma coisa que vocês achariam legal que a gente falasse no Sem Classe Podcast? E, inclusive, já pode entrar na pauta do Instagram, que eu falei tanto que ele ia inventar. 3 meses eu fiquei falando que o Instagram ia vir, e quando ele veio eu nem avisei. Isso é Sem Classe Podcast, gente. A gente faz quando não está planejado. Foi a primeira frase que eu falei. Pois é. Inclusive, Relâmpago Marquinhos On. Relâmpago Marquinhos On. Incrível. Isso faz parte do nosso canal. Mas é isso, gente. A gente gravou um episódio basicamente pauta livre para comentar o que acontece no nosso canal. A gente não vai acabar o canal nem nada, a gente só tá avisando que assim, talvez às vezes não vai sair um vídeo no dia tal, no horário tal, ou talvez não vai ter um Sem Classe Podcast na semana porque aconteceu alguma coisa. Mas não se preocupe, o podcast tá aí. A gente vai gravar. Só que quando não der, não vai dar. Inclusive, se um dia quiserem dicas de como a gente grava, coisa do tipo, ou a gente falando um pouquinho mais sobre os apps que a gente já tentou e meio que trollaram a gente. Muito obrigado, gente. Aí é um guerreiro que aprendeu que o dinheiro fala mais alto de vez em quando. É uma EA da vida. Mas aí... Plim! Bingo! Mas é que muitas vezes acontece que, tipo, a gente migra para um ponto e acaba dando alguns problemas e a gente tem que migrar para outro. E esse é o ponto principal da gente ter migrado pro Telegram, porque, veja só,
Nós continuamos aqui até hoje. Então é sinal de que tá Não dando tá certo. dando erro, né, Telegram? Não tá dando erro, né? A gente tem que Ajuda tá a te sempre- ajudar, moço. A vida da gente que grava Sem Cross Podcast é tipo assim, ó. Confio muito nessa ferramenta, mas já tenho um backup. Inclusive é o que mais eu tenho nervos no editor de áudio, que eu não tenho backup. Então eu tenho que pensar, você tem que funcionar. Porque se tu não funcionar, fudeu. Então, né, eu evito até falar o nome, porque vai que dá uma merda. Porque sempre quando eu falo, a gente é azarado. A gente é cagado, veja só como é que é. Como eu falei lá no início do vídeo. Então, eu nem gosto de falar. Mas de episódio ainda não deu da gente perder um episódio. Não, mas a gente já perdeu pauta. Já? A gente já perdeu pauta por tempo. Tipo, não dá mais pra gravar. É verdade. A gente já perdeu muita falta assim. Sim. A gente quase perdeu as Olimpíadas. Tipo assim, ó, por um fiapo. O episódio das Olimpíadas saiu atrasado. A nossa ideia era fazer no meio das Olimpíadas. E a gente foi fazer no final das Olimpíadas. Então a gente teve que moldar o episódio inteiro para que ele saísse como uma retrospectiva. E retrospectiva não é nem que já tinha acabado, ainda faltava coisa ainda pra acontecer. E faltava, inclusive tem uns erros aí. Quem escutou inteiro ali é culpa do Google, tá bom? A culpa não é minha. É culpa do site que fornece a notícia pra gente repassar. Pois é. Às vezes, infelizmente, a Terra não é plana de verdade. Então a gente tem que se equilibrar. Mas eu acho que é isso, né? Já tem alguma coisa mais a falar? Ensinado que até uma moeda plana consegue ficar redonda se tu ficar girando ela numa mesa. Expliquem isso, ateus. Mais alguma coisa? Mais alguma Só coisa isso. a declarar, Jesus? Inclusive, só pra falar, gente, talvez um dia a gente faça um episódio sobre religião. Ou talvez não. Vai que o universo nos pune. Eu tenho uma leve impressão de que no dia que a gente fizer um episódio sobre religião, a gente vai ter que abordar a prefeitura. Porque é uma coisa que eu vou ter que falar aqui rapidinho para não ficar datado. O prefeito, assim, não é só casa de Umbanda que tá tendo aglomeração, moço. Não é só lá que tem que bater. Se a pedra cai no seu Francisco, também tem que cair no Marcelo também. Pois é. Não vai autuar um lugar e deixar os outros Reaja! passar. Não é assim. Reaja, professor Xavier. Reaja. Tá muito estranho essa cidade desse jeito. Vai fazer o quê? Então, Gerson. Mais alguma coisa? Como mais vegetais e falou. Isso aí. Tapa na careca. Escutem Beatles e falou. Inclusive, já enrolando a minha saída, um dia vai ser episódio de Viamão, hein? Um dia. Quem sabe? Mas é isso. Valeu, falou. Falou.